Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. E aí, pessoal, tudo bom? Mais um Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. A gente está aqui mais uma vez procurando trazer o entretenimento e informação, né, para vocês. E eu estou procurando estudar um pouco também, estudar um pouco sobre essa seara, como eu já disse aqui, né? Não é seara não, essa seara que é o entretenimento através do podcast. Não, e por que não dizer que é um papo de médico também? Como eu falei para vocês, nem sempre vai ser um papo de médico propriamente dito. Vai ser um papo para pessoas que querem informação com pessoas que são informação hoje. Aqui o intuito é trazer esse papo para todos que assistem, produzindo pensamento crítico, entretenimento, engajamento, conhecimento, conhecendo essas pessoas, realidades e assuntos dos mais variados. Isso aí que torna esse papo interessante. E aí foi o que eu falei, papo de médico, e por que não um médico fazer isso? Ser médico é um gancho para contar histórias de vida de pessoas comuns, famosas, pessoas em destaque, e em destaque propriamente dito na sociedade. Então aqui tem gente comum, tem gente famosa e tem gente que está em destaque na sociedade. Momentos de reflexão são momentos importantes no papo de médico. Aí eu trago um pensamento hoje para vocês. A pior deficiência é a moral, pois não existe prótese para caráter amputado. Essa deixa aí fica para os ortopedistas, hein? E quem também já precisou de um ortopedista para consertar um osso. Bom, gente, aqui hoje a gente traz um assunto que é a contabilidade. Né? A contabilidade de interesse para colegas médicos, para empresas prestadoras de serviço e para clientes, pacientes que se utilizam da contabilidade para ter beneficiamento no pagamento de impostos. Então, hoje há um paradigma contábil, tanto para as clínicas, hospitais e prestadores de serviços médicos. Pagar menos impostos dentro da lei e exercer o direito de restituir parte do imposto que foi pago é um objetivo dos médicos e pacientes também, por que não dizer? Nesse contexto, a gente convidou hoje uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento não só contábil, de amizade e como cliente também, né? É o Breno Saboia. Breno Saboia Carneiro da Cunha, 27 anos, contador, formado pela Escola Superior Batista do Amazonas, SBAM, pós-graduado em Gestão Tributária, Auditoria e Gestão Tributária pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação IPOG, sócio da BSB Contadores Associados. Rapaz, é muita coisa, hein, Breno? Sócio da empresa Contabilize, sócio da empresa Barbearia da Diretoria, é desse meu amigo aqui que vai estar conversando com a gente, e sócio da empresa Bar da Diretoria. Breno, uma grande honra, seja bem-vindo. A gente está aqui com esse objetivo de se divertir, de engajar, de trazer informação e, por que não dizer, aproveitar a palavra que eu adoro aqui no Papo de Médico, que é o gancho. Trazer o gancho dessa amizade que a gente começou num momento ainda que eu tinha uma prestação de serviço com uma outra empresa e a gente começou a fazer amizade. E aí chegaste, né, como cliente, sua esposa também, né, e a vinda da Helena. Bem-vindo, Breno. Muito obrigado, doutor Leonardo. É um prazer estar hoje aqui conversando com você. É uma satisfação enorme, não só para mim, como para minha família também, estar aqui podendo estar compartilhando os nossos conhecimentos. E logo você que foi responsável pelo parto da minha princesa, que eu digo assim, do razão da gente continuar vivendo, da gente continuar aí levando a nossa vida. Então, eu agradeço muito por todo o carinho que você e sua equipe deu pra gente, todo o suporte, desde do pré-natal até o nascimento, até depois do nascimento também. Então, eu agradeço muito pelo convite, estou muito honrado de estar aqui hoje pra gente estar batendo esse papo. E como você falou, sou contador, então hoje eu tenho uma empresa especializada, né, para os médicos, para a área da saúde, né, não só para médico, mas também como dentista, fisioterapeuta, enfim, voltado muito mais para a área da saúde. Então, hoje eu espero estar podendo contribuir o máximo possível para todos os que estão assistindo, que estão nos ouvindo. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos levar, eu espero que seja um papo bem descontraído aí. Rapaz, é um papo descontraído de um vascaíno que está voltando à primeira divisão, Graças com um a Deus, botafoguense, né? Que já está estabelecido na primeira divisão, né? Então a gente sempre brinca também, sempre procura... Eu procuro fazer essa brincadeira com o Breno, e que torna tudo muito legal. Porque não é fácil a gente estar em certos momentos da vida, né? Tendo que pagar imposto e não vendo benefício muitas vezes. A gente tem que dizer isso do governo, trazer esse benefício,
essa prestação também de obra social, né, educacional, quando a gente pensa que o nosso país, o Brasil, ainda não tem um saneamento básico bem estabelecido, né, tanta desigualdade social e o investimento do poder público, né? Então a gente acaba pagando um tanto de imposto e o Breno deve estar muito acostumado com isso, né? Empresários, prestadores de serviços, pessoas que são empreendedoras e que pagam muito imposto e a gente precisa de um bom contador, precisa de uma pessoa engajada que tenha conhecimento. O Breno é especialista na parte tributária. E eu procurei trazê-lo aqui hoje com a gente para a gente poder conversar bastante a respeito dessas nuances, desses assuntos que podem trazer benefício tanto para os pacientes, né, que contratam um médico, ou uma empresa, ou uma clínica que preste serviço médico. Como você falou, tem um universo aí de profissionais, fisioterapeutas, nutricionistas. Hoje no parto, por exemplo, o Breno atestou isso, né? A equipe da AME, da Assistência Materna Infantil Humanizada. No parto humanizado, a gente tem uma equipe integrativa, antes chamada equipe multidisciplinar. Então a gente tem fisioterapeuta, tem doula, tem enfermeira obstetriz, né? Tem o anestesiologista, tem pediatra, tem o obstetra. Então, a gama de pessoas, né, que participam do momento do parto, no caso, parto humanizado, e a gente depois vai estar falando também dessa experiência que foi bem proveitosa, né? Eu tenho honra de dizer que a família do Breno foi a primeira família atendida pela AME, né? A Helena é a bebê número 1 da AME, né? Então, isso foi muito legal para a gente, quando a gente se estabeleceu, né, como uma proposta, se não dizer a melhor proposta de parto humanizado em Manaus. Então, eu quero começar contigo para a gente ter um entendimento assim do que pode ser benéfico para um grupo de médicos que quer se reunir e, por exemplo, está prestando serviço para um grande hospital, né? Quer abrir uma empresa. Breno, qual é a melhor forma, qual o melhor tipo de empresa? Hoje está em voga a história do Simples Nacional. O que você aconselha para esses médicos? Então, doutor, hoje com o forte da pejotização dentro da área da saúde, né? Acabou sendo até de praxe de todos os grandes hospitais, grandes clínicas, exigir o pagamento via pessoa jurídica. Para a gente economizar tributo na parte trabalhista, recolhendo um pouquinho menos ali de INSS, FGTS, e tirando aquela responsabilidade trabalhista que ninguém gosta de ter aquela responsabilidade trabalhista. Só reforçando o que você comentou ainda há pouco, você falou que aqui no Brasil grandes empresários, grandes prestadores de serviço pagam muitos impostos, e eu costumo dizer o seguinte: quanto mais você paga imposto, mais dinheiro você tem dentro do Brasil. Porque se você não paga imposto dentro do Brasil, teoricamente você não tem dinheiro. Porque a nossa legislação tributária hoje, ela basicamente faz o seguinte: só para você ter, né? Para você ter dinheiro, você precisa pagar imposto. Então, para você pagar imposto, você vai pagar imposto altíssimo, então você precisa ter dinheiro. Então, falando um pouco sobre a pergunta que você fez, hoje é muito importante a gente entender, saber separar o que de fato é prestação de serviço e o que de fato é trabalho assalariado, né? É muito comum que as pessoas tentando fugir da parte trabalhista ali, de deixar de pagar aqueles impostos altíssimos que existem hoje pela nossa CLT, as pessoas exigem o pagamento via pessoa jurídica. Mas nem sempre isso é legal falando conceitualmente dentro da nossa legislação tributária. Então, isso precisa ser muito bem analisado, muito bem estudado. Hoje, o que normalmente eu aconselho para um grupo de médico, que é a sua pergunta, um grupo de médico que presta serviço para um grande hospital ou uma grande clínica, enfim, o que seja, é que ele constitua um CNPJ, né? Desde que ele faça um planejamento tributário antes disso, entenda qual é a essência do trabalho dele, entenda qual é a essência da prestação de serviço dele. Feito esse planejamento tributário, logicamente ele vai abrir um CNPJ e consequentemente, ele vai escolher o regime tributário o melhor possível para ele naquele momento. E tem um melhor, tem uma regra sim, Breno? Eu costumo dizer que não tem, porque tudo depende, né? Depende do seu faturamento, depende da quantidade dos seus funcionários, depende do volume de trabalho que você vai ter. Às vezes você até economiza num regime tributário, mas acaba aumentando o honorário ali do contador, o honorário do advogado. Então, tudo depende. Hoje a gente tem 4 regimes tributários dentro do nosso país, né? Os que são normalmente utilizados é Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, tem o lucro arbitrado também, mas não é tão utilizado. Ele é mais utilizado para parte de fiscalização, parte da Receita Federal. Então, ele não é muito utilizado hoje pelas empresas. E como eu falei, né? Não existe hoje o ideal. Dentro das minhas empresas hoje que eu atendo, 90% dos meus clientes hoje eles são lucro presumido.
né? Mas antes disso, a gente fez um planejamento tributário, procurou entender qual é a necessidade desse nosso cliente, enxergamos a necessidade dele e apresentamos a solução e a melhor proposta possível para ele poder estar ali seguindo com a sua empresa. E, logicamente, que nosso país é vasto de leis tributárias, então, sempre procurando entender se ele é da área cirúrgica, se ele é da área somente da consulta, se ele é um clínico geral que só faz consulta, então tudo isso depende ali, tudo isso muda a tributação dele. Então, é basicamente isso. Hoje a gente meio que depende muito de entender a necessidade do cliente. Seria uma irresponsabilidade minha chegar aqui hoje e falar, não, você que tem um grupo de tantos médicos e quer prestar serviço para um determinado hospital, você precisa abrir um CNPJ desse jeito e o seu regime tributário ser esse. Então, eu não vou fazer isso, eu prefiro que as pessoas procurem um profissional habilitado, que faça um planejamento tributário, que procure mesmo entender. E uma dica que eu sempre dou pro profissional, pro médico, né? Não só pro médico, por qualquer outro profissional da área da saúde. Sempre procure estudar a administração financeira da sua empresa. Então, isso é extremamente importante para você até mesmo saber quando o seu contador chegar com você e apresentar os números, apresentar os resultados e você poder enxergar ali o que realmente está acontecendo na sua empresa. Breno, te interrompendo um pouquinho, no que você vai falando é muito conhecimento e eu acho importante a gente ir esclarecendo, né, os fatos, né? Existe esse modismo hoje da conceituação do Simples Nacional. Ela fica estabelecida assim, de bate-pronto, para que tipo de prestação de serviço? O que é melhor no caso do Simples? No caso do Simples hoje, o melhor ramo dentro do Simples Nacional é o ramo do comércio. Entendi. Tá? Mas, como eu falei ainda há pouco, tudo depende, né? Então, o médico pode ser que ele tenha benefício no Simples Nacional. Depende da folha de pagamento dele. Então, imagina um médico aí que, sei lá, fatura 10 mil reais, 20 mil reais no mês e tem aí em torno de 4 a 5 funcionários trabalhando com ele. Então, pode ser que esse médico seja benéfico ele ser do Simples Nacional. Então, há necessidade realmente dessa programação que você falou e a avaliação contábil, a avaliação de um contador, né? Exatamente. Dentro disso aí, Breno, o que é necessário dentro das responsabilidades, né, dos deveres do contador? Eu gostaria que você fizesse um resumo assim para a gente. Qual é a função do contador diante de uma empresa de prestação de serviços, a gente falando da área médica, da área de prestação de serviços médicos, né, que englobaria aí diversos profissionais da área de saúde. Quais são as responsabilidades do contador? Hoje a responsabilidade do contador, ele tem uma responsabilidade civil quanto à sociedade, né? Então, a partir do momento que ele passa a assumir a responsabilidade contábil e fiscal daquele CNPJ, ele acaba atestando tudo aquilo que o profissional está executando dentro da operação dele. Então, a responsabilidade de enviar os tributos da maneira correta, dentro da legislação tributária. Ele tem a responsabilidade de entregar as obrigações mensais, né, para os órgãos fiscalizadores. Ele tem ali a necessidade também de estar apresentando os números para saber o que aquele prestador de serviço médico, o que está acontecendo dentro da operação dele. Tem vários impostos como ISS, PIS, COFINS. Tem as datas corretas. Tem as datas corretas. Então, o contador hoje ele é basicamente o responsável por deixar a vida do médico, a vida do prestador de serviço ali, a vida do médico organizada, né? Então, lógico que o médico ele não viu isso dentro da faculdade, então ele não viu isso dentro da especialização dele. Então, o contador hoje, ele é basicamente um amigo mesmo, um parceiro do... Principalmente, a gente tá falando da área médica, né? Então, principalmente do prestador de serviço da área médica. Então, é basicamente isso, a responsabilidade do contador. E sempre tá conversando com o seu cliente, né? Sempre tá conversando com o seu prestador para tá entendendo ali quais são as prospecções do futuro dele, o que ele pretende ali tá almejando lá na frente. Por exemplo, dentro dessa prestação de serviço contábil, eu creio também que deve englobar a declaração de imposto de renda, tanto pessoa jurídica quanto física, né? O que você pode falar para a gente a respeito dessa responsabilidade também? E o que, no caso, esse empresário, né, esse prestador de serviço, ele tem que tomar cuidado quanto à legislação com relação à declaração de imposto de renda. Por exemplo, o médico hoje que tem uma empresa prestadora, pessoa jurídica, né, prestadora de serviço médico, e tem a parte da pessoa física também, né? Quais são os cuidados, as recomendações que ele deve ter para estar dentro da lei, dentro da legislação tributária? Com certeza. Falando um pouquinho sobre
a responsabilidade do médico junto à sociedade em quesito tributário, tá? É muito importante a gente entender que o médico ele precisa se pagar, enquanto ele é dono da empresa dele, ele precisa se pagar enquanto médico, enquanto sócio do negócio. Que a gente chama hoje dentro da língua contábil de prolabore, né? Que é o salário do sócio. Então, esse ponto é muito importante, até mesmo para a gente entrar no mérito do imposto de renda. Porque imagina só que você vai fazer seu imposto de renda e aí você precisa declarar uma renda lá e você não tira o prolabore da sua empresa, né? Você não tem um salário da sua empresa, você não recebe nada da sua empresa. Então isso é muito importante o médico saber, né? Fazer a retirada de prolabore, o que de fato é prolabore, fazer a distribuição de lucro, o que de fato é a distribuição de lucro dele. Então isso é muito importante, que aí a gente acaba chegando no imposto de renda. Então um dos cuidados principais que eu sempre estou orientando o cliente é fazer essa retirada de prolabore, que hoje ela é prevista dentro do CTN, né, dentro da nossa legislação tributária. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente tem a falar aqui, é o médico se pagar enquanto Esse prolabore profissional. é como se fosse um salário fixo dele, uma renda fixa, uma coisa assim? Exatamente. A grosso modo. É quando ele fala para a empresa dele o seguinte: eu sou hoje o médico da minha empresa e eu quero receber X por ser o médico dessa empresa. É como se ele estivesse sendo contratado em um outro CNPJ, só que ele tá dando o preço dele para esse outro CNPJ. Nesse caso aqui, ele é dono do próprio CNPJ dele, ele tá falando, hoje para mim trabalhar dentro do meu CNPJ, o meu salário é 5 mil. Então, independente se a empresa vai dar muito lucro, pouco lucro, ter uma margem de lucro baixa ali, ele tem que ter aquele valor salário dele fixo, previsto ali todo mês. Entendi. Então, esse é um dos pontos principais pra gente estar entrando dentro do assunto do imposto de renda. Entendi. E a pessoa física, Breno, como é que funciona, né? Os diversos profissionais da área de saúde, né? A gente tem hoje aí fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, médicos, enfermeiros. Quanto à tributação na parte da pessoa física, a gente sabe que a gente tem uma carga tributária elevada, né? E isso aí eu tenho certeza que é uma pergunta que, quando estiverem assistindo o nosso podcast, viria naquele momento assim crucial, né? O que fazer nesse momento para poder ter uma economia, poder ter uma restituição de imposto de renda? Quais são os caminhos, Breno, que esse profissional, que antigamente era chamado de profissional liberal, né? Profissional autônomo. Autônomo, né? Quais são os caminhos que ele pode desempenhar, que ele pode percorrer para ele não pagar muito imposto e poder ter um alívio nessa carga tributária aí? Legal. As pessoas que hoje não possuem CNPJ, né, e acabam se autitulando ali profissionais autônomos, elas são aqueles profissionais que faz o atendimento e entrega o recibo para o seu paciente. E aí é que tá o detalhe, esse recibo é muito importante, tanto não só para o médico, quanto para o paciente que está ali recebendo esse recibo. O médico que em si está prestando aquele serviço, ele só entregando esse recibo e não preparando a casa dele para informar para o imposto de renda, para informar para a Receita Federal o seu imposto de renda, ele acaba deixando de economizar dinheiro, né? Se perde. Exatamente. Então, o que normalmente eu aconselho para esse tipo de profissionais que não tem CNPJ, que trabalham com seu CPF, é que ele procure um profissional habilitado, que esse profissional lhe oriente a fazer o Carnê-Leão. Tá? O Carnê-Leão hoje nada mais é que a declaração mensal do imposto de renda antecipada. Você fala tudo que você recebeu, você fala tudo que você gastou, e ali você já tem a prévia do valor do imposto de renda, de quanto você teria que pagar se caso você fizesse o imposto de renda no final do ano. Então você já faz uma previsão já. Exatamente. E isso é muito importante porque, assim, a gente precisa também estar entendendo ali o que ele pode deduzir para pagar menos imposto de renda. Então, ele pode deduzir ali material na prestação de serviço dele, se ele é um médico cirurgião e ele não tem CNPJ, ele precisa ali de... Você que é médico pode me ajudar, mas de medicamento na hora da cirurgia, anestesia, material... chamado OPM, que é o material cirúrgico que pode ser utilizado, né? Exatamente. Então, todo esse gasto com esses materiais, eles podem ser deduzidos do imposto de renda daquele profissional pessoa física, daquele autônomo pessoa física. Então, assim... E material de expediente de consultório, Breno, isso ainda entra hoje em dia? Ele até entra, mas ele precisa ter um rateio, né? Porque o material de expediente a gente precisa estar entendendo ali o que é material de expediente dentro da operação e o que é material de expediente que não tem a ver com a sua operação. Isso tem a ver com o livro caixa, o famoso livro caixa? Exatamente, porque dentro do livro caixa, o livro caixa hoje nada mais é do que a sua receita e a sua despesa. Então, tudo que entra, você fez um serviço para um determinado paciente, você emitiu um recibo para ele, ele pagou, você vai contabilizar dentro do seu livro caixa lá em campos de receita.
Você pagou para fazer aquele serviço, você pagou o material para fazer aquele serviço para aquele seu cliente. Ele vai entrar lá no seu campinho de despesa. E aí, sabendo classificar os campinhos, a gente consegue entender ali o que deduz do imposto de renda e o que não deduz. Uma dica muito importante para quem faz livro caixa é quem faz especialização, pós-graduação, ou até mesmo ainda está ali na parte de residência ali da faculdade de medicina, também entra na dedução do imposto de renda. Então, isso é muito importante da gente estar comentando. Muito legal. Com certeza, muitos esclarecimentos que são úteis, né, para os profissionais, diversos profissionais da área de saúde, né? Aí, Breno, uma coisa interessante que a gente faz aqui no programa, sempre a gente, independente do assunto, a gente traz, assim, recomendações sobre livros que a gente está lendo dentro das diversas áreas. E, assim, é claro que eu me preparei para conversar com você, né, a respeito desse papo de tributação, de declaração de imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, né? Dos diversos profissionais na área de saúde que podem estar se beneficiando com as informações que a gente vem trazendo aqui. E eu achei super interessante, comecei a dar uma estudada, uma lida nesse livro do Fábio Etchell, que é o que todo médico deve saber sobre impostos, taxas e contribuições, né? Já está na 3ª edição, super interessante. Ele traz um capítulo à parte sobre o Simples Nacional, o Breno já deu esclarecimentos aqui a respeito. E é um livro que eu indico para vocês, bem interessante, bem legal. Muita gente aqui vai ser divulgada, mesmo sem eu conhecer pessoalmente, mas que agrega valor ao conhecimento, né, técnico e que, como você falou, você trouxe aqui um resgate de um pensamento que eu vejo que é muito interessante. Na faculdade de medicina, a gente não tem ainda uma matéria para administrar e para contabilizar o trabalho que a gente vai começar a exercer. Imagina que legal, né, se tivesse, né? A gente crê que haja uma evolução nisso brevemente, mas a gente tem que dar uma de autodidata mesmo, procurar conhecer, às vezes se esborrachar, quebrar a cara, procurar um contador mais responsável, melhor. Eu tenho um amigo aqui que eu costumo brincar com ele, consertou minha vida tributária, minha vida fiscal, declaração de imposto de renda, então me dá dicas, conversa comigo. Por isso que eu puxei assim a pergunta de quais são as responsabilidades do contador, né? Porque é bem legal isso, a gente estudar, procurar saber, porque senão se perde mesmo, como você falou. Fica meio perdido na situação e não consegue assim estabelecer realmente um pensamento quanto aos direitos e deveres que a pessoa física e jurídica tem, né? Breno, um outro assunto assim interessante, às vezes a gente na roda de médicos, né, tá com os colegas enfermeiros também, os colegas no ambiente hospitalar, né? E a gente fica preocupado assim com algumas coisas que são importantes, né? Aquela coisa assim, quero estar com a minha vida toda certinha com relação aos meus tributos, com relação à minha declaração, à minha empresa. A minha pergunta para você é a seguinte, quais são os principais problemas hoje quando, por exemplo, um médico te procura, né, e que está com um problema quanto à parte tributária da vida dele, pessoa física, né? Quais são as dicas que você pode dar para a gente? Por exemplo, você já falou aí, já puxou um assunto a respeito. Quais são as dicas, por exemplo, quanto à previdência? O contador ele pode dar essa orientação para a gente também, né? O pagamento do INSS, você falou do Carnê-Leão, né? Qual é a importância disso? Porque tem gente que não se preocupa muito, vai resgatar logo, vai investir logo na previdência privada. E a parte, assim, a gente vai falar um pouco agora dos impostos. Então, em INSS, por exemplo, na pessoa física, o que é importante de acordo com o valor da produção mensal daquele profissional de saúde, o que é importante para ter uma boa rentabilidade, ter uma segurança no futuro dessa pessoa quanto à aposentadoria? Então, hoje, falando sobre o INSS, a gente tem um teto máximo, né, de contribuição do INSS, que não lembro muito bem de cabeça, mas deve estar entre R$ 7.600 a R$ 7.800, o teto máximo do INSS ali, você acaba pagando em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 de INSS. No caso desse profissional, se ele é pessoa física, se ele faz ali o livro caixa, o Carnê-Leão, faz a apuração através do Carnê-Leão, o ideal para ele recolher ali o INSS, para ele dependendo do que ele quer para a vida dele, porque querendo ou não, o INSS é o quê? É a sua contribuição para uma futura aposentadoria. Então, imagine que daqui a 35 anos, que é o tempo de contribuição que o profissional homem, né, pode se aposentar através da contribuição. Ele era um pouquinho menos, né? Exatamente. Ele quer se aposentar, sei lá, com um teto máximo do INSS. Para isso, ele precisa contribuir com o teto máximo do INSS até os 35 anos de contribuição. Então, não, ele quer ter uma aposentadoria ali em faixa de 4 mil, faixa de 3 mil reais do INSS, então ele diminui a contribuição dele mensal. Então, isso também depende muito da necessidade do médico. Às vezes, o profissional da saúde ali, naquele determinado momento, ele não está com a vida financeira tão organizada assim,
Então ele começa a contribuir pelo menos com salário mínimo, depois ele vai aumentando, as coisas vão melhorando. Então ele pode alternar, ele pode investir mais, pode investir menos. Exatamente. Uma dica que eu dou bastante também é a questão da previdência privada, né? Então, além da previdência pública ali, a previdência social, a gente tem a previdência privada. Então, depende muito ali do planejamento financeiro de momento do profissional, né? Do profissional da área da saúde. Então, é bem interessante ter essa alternância do INSS, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no outro mês, então fica bem interessante a gente poder fazer isso, principalmente para o médico ali que é da área, que é autônomo, né? Que faz a apuração através do Carnê-Leão. Breno, uma outra dúvida também, principalmente os médicos que estão começando, né? Recém-formados, né? E como a gente falou aqui mais de uma vez já, a gente não tem essa matéria na faculdade, né? Então, por exemplo, ISS... Vira um empresário na marra, né? O médico vira empresário na marra. Por exemplo, um outro imposto, ISS. Imposto sobre serviço. Exatamente. Existe um valor mínimo a ser pago, todo profissional tem que pagar, como é que funciona isso? Esclarece pra gente. Então, o ISS ele é através da prestação de serviço. Se você prestou o serviço, você já é obrigado a pagar o ISS. Hoje o ISS na área da saúde na cidade de Manaus, ele varia entre 2% a 5% quando a gente está falando de CNPJ, de pessoa jurídica. Quando a gente fala de autônomo, ele tem uma taxa fixa por mês, que é R$ 128,00, que é uma UFM do município. Então, o ISS, a partir do momento que você prestou o serviço, você já é obrigado a pagar o ISS. E se ele é pessoa jurídica e física, ele tem que pagar o da pessoa física e o da jurídica também, ou um cobre o outro? Não, como é que é isso? Um cobre o outro. O ideal aí é você baixar a sua inscrição de pessoa física e ficar somente com a pessoa jurídica. Interessante demais. Então são esclarecimentos que eu vejo que são importantes, porque eu me recordo hoje, quando eu me formei, eu não tinha essas noções, né? Então a gente vai aprendendo no que vai sendo cobrado e tudo mais. A gente vê como é importante o conhecimento técnico para esse esclarecimento, né? E hoje eu vejo o Breno aqui também como um empresário, porque é sócio de empresa, né? Por exemplo, Breno, a BSB Contadores Associados, né? Ela funciona de que forma e qual o tipo de prestação que ela faz? Então, a BSB Contadores Associados, na verdade é BSC, né? BSC, né? Na verdade, a BSC Contadores Associados, ela presta serviço de contabilidade para qualquer outro ramo que não seja da área da saúde. Porque eu tenho uma contabilidade de serviços médicos também, que os meus sócios são médicos, então essa é voltada para a contabilidade da área da saúde. Então, hoje a BSC, ela é o meu escritório de contabilidade, onde eu atendo todos os outros ramos que não é voltado à área da saúde. Então, eu procurei separar o nicho ali para deixar bem separadinho mesmo, até porque a área da saúde, nesse anos de pandemia, teve uma alavancada muito grande. Demandou muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, a gente teve que montar ali uma equipe especialmente para a área da saúde, por médico, fisioterapeuta e etc. E a Contabilize? A Contabilize, como eu falei, ela é o escritório de contabilidade voltado para a área da saúde. Então, Entendi. Hoje a gente atende qualquer profissional de qualquer região do Brasil da área da saúde. É como se fosse especializado para a área de saúde. Exatamente. É a especialidade. Exatamente. Hoje a gente tem médico aí em Curitiba, a gente tem médico no interior de São Paulo, que a gente consegue atender. Também com a tecnologia chegando, né? A gente está utilizando a tecnologia ao nosso favor, então a contabilidade hoje facilita com que a gente possa dar consultoria na contabilidade para esse médico. Então, é bem legal a gente ter também essa tecnologia ao nosso favor. E aí, Breno, como é que ficou a parte, assim, do Breno empreendedor, né? Eu sei que a contabilidade, a administração, a economia são ferramentas, né, na formação do profissional que muitas vezes facilitam esse empreendedorismo, né? Eu vejo hoje que você está com uma empresa de barbearia, que é a diretoria, né? E um bar também. Como é que está sendo essa experiência? Tem pouco tempo? O que você está sentindo no mercado depois da pandemia? Está tendo facilidades? Você tem com certeza o caminho das pedras, porque tem um conhecimento, mas há de haver as dificuldades também, né? Como é que as coisas estão funcionando, principalmente depois de pandemia? Então, a diretoria Barbearia e Bar, né? Ela foi constituída antes da pandemia, então ali é uma empresa voltada para a área da estética, área da barbearia, ali para um espaço para homens. E o bar é um entretenimento, né? Um local onde a gente toma aquela nossa cervejinha, toma aquela nossa cachaça que a gente gosta. Então, assiste o jogo do Vasco. Assiste o jogo do Vasco. Então, antes da pandemia, né? A gente vinha numa crescente muito boa, né? Claro que a pandemia
acabou atrapalhando alguns projetos que a gente tinha ali, mas na volta, pós-pandemia, graças a Deus, esses meus dois empreendimentos aí continuaram alavancando, continuaram subindo, então isso eu fico até feliz em poder falar com isso, porque poucas empresas sobreviveram à pandemia. A gente que presenciou, principalmente aqui na nossa região, uma crise muito grande, né, do Covid, uma tragédia, com certeza. Da Covid-19. Então, eu fico muito feliz em poder estar falando sobre isso. A diretoria hoje, graças a Deus, já tem 4 anos de existência. Então, eu falo 4 anos de existência tanto para o bar quanto para a barbearia, porque ambos foram fundados ali no mesmo período. A ideia dos sócios era a gente juntar o lazer junto com a vaidade, né? Lazer junto com a vaidade. Então, graças a Deus, vem dando certo. E eu até espero você lá também, pra gente... Senhor. A gente tem que saber se botafoguense, tricolor, flamenguista, São Paulino, santista pode entrar lá, né? Pode. Casa de vascaíno, né? Todo mundo pode entrar, pode ficar à vontade. A gente transmite jogo do Flamengo, transmite jogo do Botafogo. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, então. Breno, sobre a pergunta que eu te fiz uns minutos atrás, que com certeza muitos amigos, a gente conversando entre nós, papo de hospital, né? Papo de médico mesmo, né? Às vezes indicam um contador para o outro, eu já te indiquei colegas para te procurar. Qual é a maior demanda hoje do profissional médico, especificamente? O maior problema, né? Tanto pessoa física ou jurídica, ele chega contigo, qual é com maior frequência o problema que você tem que resolver? Então, doutor, hoje o maior problema que eu encontro quando algum profissional chega já com o CNPJ constituído, já vem com uma história de vida aí dentro da área empresarial já um pouco avançada, é o problema do pagamento de imposto a maior. Sempre acontece isso. Vou dar um exemplo aqui que sirva até de ajuda para os colegas que estão nos assistindo. Um médico, né, que ele é sozinho na empresa dele, ele constituiu o CNPJ dele, tem ali um faturamento de torno entre 15 a 12 mil reais ali por mês, e ele era optante do Simples Nacional, né? Não tinha nenhum funcionário, o custo dele era extremamente baixo. Então, assim, ele veio até mim, né, reclamando dos impostos altos, até porque o Simples Nacional para a área médica, quando a gente não tem ali um custo tão elevado na folha de pagamento, não vale tanto a pena assim. Então, ele chegou basicamente com 15% de imposto sobre o faturamento dele, que é basicamente a metade do que ser pessoa física, né? Mas a gente consegue... pessoa física é 27,5%. 27,5%, né? Então, a gente sendo ali do lucro presumido, a gente conseguia diminuir um pouquinho mais. 16%. Conseguia chegar ali em torno de 8,23, dependendo do que ele faz ali, até menos. Então, hoje, o maior que eu pego mesmo, o maior problema que chega até mim são basicamente o pagamento de imposto a maior, falta mesmo de planejamento tributário, até mesmo o médico, né? Ele acaba ali se deixando levar, tipo, é mais fácil ser o Simples Nacional, eu não preciso ter muita obrigação por mês ali. Ele acaba pagando um pouquinho a menos de honorário contábil ali pro contador. Então, como para ele é muito mais fácil, ele acaba nem se ligando muito na parte do imposto. Mas depois que ele vai vendo que o faturamento dele vai aumentando, vai se acumulando, e aí ele consegue enxergar que ele acabou perdendo dinheiro nesse período dele aí. Então, Breno, e dá para consertar? A pessoa chega com um problema, tá com aquela dificuldade, nem tem conhecimento, às vezes, você que vai esclarecer, pagando o imposto a mais. Dá para consertar e, às vezes, dá até para resgatar esse imposto que foi pago a mais? Então, hoje não tem um mecanismo, né, de quando você faz a operação errada ali, a declaração errada, de você resgatar o que você pagou errado, né? Depende muito do ponto de vista do que foi o errado. Porque o que acontece é que você é de um regime tributário, só que não era para você ser desse regime tributário, para você ser de outro. Então a Receita Federal não vai chegar com você e vai falar: você optou errado, então eu vou lhe devolver. Mas tão logo você observa, você consegue mudar o regime tributário? Dependendo do período do ano, a gente não consegue mudar imediatamente. Entendi. Até porque a opção do Simples Nacional ela é uma vez no ano, né? É feito todo janeiro, no primeiro mês do ano, que é em janeiro. Então, se ele me procurar em julho, que é meio do ano ali, a gente não consegue mudar ele de regime tributário se a gente enxergar que o regime que ele estava não era tão vantajoso assim. Então acaba ele ainda ter que passar um tempinho pagando um pouquinho a mais aí para depois ele ir para o regime tributário melhor para ele. Entendi. Breno, eu sei que você atende muitos profissionais da área da saúde, médicos também, né? Vamos entrar aí na parte mais da declaração de imposto de renda.
A gente já entrou um pouquinho nesse assunto, eu gostaria que você especificasse, principalmente para os colegas da área de saúde e os médicos em geral, o que é que ele pode ter como investimento para abater o imposto de renda. Por exemplo, a gente sabe que pagamento de plano de saúde, né, previdência privada, né, alguns tipos de, não sei se alguns tipos de seguro, mas eu gostaria que você especificasse os principais investimentos que podem ser feitos, né, para haver aí um abatimento de tributação. Então, como você falou, né, o plano de saúde hoje ele tem a dedução do imposto de renda, 100%. Consulta médica tem a dedução do imposto de renda, 100%. A consulta médica particular. Particular, tá? Logicamente, tem alguns planos de saúde que quando você faz a consulta médica e o plano de saúde te reembolsa esse valor, então o próprio plano de saúde ele te dá um demonstrativo de quanto você vai poder deduzir dentro do seu imposto de renda. Entendi. Mas, excluindo essa parte da consulta médica dentro do plano de saúde, quando a pessoa faz uma consulta médica ali na área particular mesmo, né, diretamente com alguma clínica ou até mesmo com algum médico, é 100% a dedução do imposto de renda daquele valor que ele tá... que ele gastou, né, com a consulta médica. Ah, tá. Então, esclarecendo, o abatimento do imposto de renda para quem paga particular pela consulta ou pela cirurgia ou por um parto vale mais até a pena do que o que é abatido de imposto no caso de plano de saúde? Com certeza. Com certeza. Entendi. Vale muito mais a pena, né? Porque o plano de saúde, dependendo da operação que você fizer ali, ele te faz um reembolso, né? Então, quando ele te faz em reembolso, você não tem direito a deduzir 100% daquela operação que você fez ali. Então, muitas das vezes, o particular vale muito mais a pena do que o plano de saúde. Na AME a gente tem essas duas propostas, né? A gente tem um atendimento particular e temos atendimento também das pessoas que fazem parte de alguma operadora de saúde, tem algum plano de saúde e fazem o pagamento particular e depois solicitam o ressarcimento, né? Então, são duas vias em que a gente tem aí duas situações de tributações diferentes, né? Mas que é positivo esse investimento. Exatamente. Na saúde, é positivo para o abatimento do imposto de renda. Exatamente. Né? O que eu gosto de falar também é que o que o contribuinte, né? O contribuinte médico, aquele que está fazendo o imposto de renda dele, ele tem que observar também é que se ele tem imposto de renda retido na fonte. Porque acontece muito também da pessoa ter muita despesa médica particular ali durante o ano, só que ele não tem direito de restituir isso no final do ano porque ele não teve ali o imposto de renda retido mês a mês, né? Que é a famosa carteira assinada, né? Então, hoje a maior fonte de retenção de imposto de renda é a carteira assinada. Quando você tem um salário acima de 2.000 ali, 2.200, você já tem direito, você já retém, né? A empresa já retém uma parte do seu imposto de renda e você pode recuperar 100% dessa retenção quando você for fazer seu imposto de renda através das consultas particulares. Ah, interessante. Então, ter carteira assinada também tem o seu saldo positivo. A gente né? precisa sempre estar avaliando ali o que vale mais a pena, né? E mudou alguma coisa, Breno, com relação a despesas com educação para o imposto de renda ou a taxa ainda é uma taxa que é bem desproporcional? Né? Como é que é? A despesa com educação hoje ela tem um teto, né? Se a gente gasta 10 mil com educação, a gente só aproveita 3 mil. É um absurdo, então, né? Então, é diferente da parte médica, quanto mais a gente gasta, mais a gente consegue resgatar. A área da educação, infelizmente, a gente ainda não teve esse reajuste aí para se equiparar à parte médica. Previdência privada, então, também é um bom investimento. Previdência privada também é basicamente semelhante à parte da saúde, né? Quanto mais você contribui para a previdência privada, você consegue ali tá restituindo também imposto de renda. O que eu gosto de chamar a atenção na previdência privada é que existem alguns planos dentro do banco que as pessoas fazem seguro de vida atrelado à previdência. Então, às vezes, você paga tanto seguro de vida quanto a previdência e quando você vai fazer imposto de renda, você quer somar os dois, mas não, são separados. Somente a previdência privada que pode entrar ali na sua dedução. Breno, com certeza absoluta, os pacientes que nos assistem, nos ouvem, também têm suas dúvidas na hora da relação com o prestador de serviço, né, na área de saúde. Então, principalmente o seu médico, né? O que você pode dizer, assim, como contador, quanto principalmente essa relação tributária que há, né? Porque a gente recebe muita gente no consultório como cliente e a pessoa, às vezes, quer que a gente preste o serviço e quer um desconto que a gente não emita a nota, né? Então, existe lei para isso, né, Breno? E é bom a gente esclarecer também, né? O que você pode dizer para a gente? Então, verdade, existe lei, mas a lei é que você tem que emitir a nota porque exatamente. Independente de você receber em dinheiro ou não,
você fez a prestação de serviço. Então, a partir do momento que você fez a prestação de serviço, você deve emitir a nota, independente da forma de pagamento. Hoje a gente tem a forma de pagamento via Pix, né? O Pix até no início dele, aí, os 2, 3 primeiros meses, ele não estava regulamentado ainda pela Receita Federal. Então, o que é não estar regulamentado? A Receita Federal não tinha ali um rastreio do que acontecia com o Pix. E agora já tem? E agora tem, e para piorar, eles conseguem puxar tudo retroativo. Então, pode acontecer aí de médicos, fisioterapeutas, dentistas que receberam no Pix, não emitiram a nota, ou então não declararam no seu Carnê-Leão, no seu livro caixa, enfim. E aí, pegar tudo retroativo e ter que pagar um imposto aí duplicado, né? Às vezes até triplicado, dependendo do que a fiscalização ali determinar. Então, o certo do cliente, né, do paciente, é ter a sua prestação de serviço, emitida a nota, o recibo, né, fazer o pagamento direitinho, né? Exatamente. Então, tanto para o prestador de serviço quanto para o cliente, o importante é fazer isso dentro da lei dessa forma, né? O que acontece muito, doutor Leonardo, é que alguns pacientes, como eu falei ainda há pouco, né? Ele não tem imposto de renda retido na fonte, né? Então, para ele não faz diferença ele ter a nota ou o recibo. Então, ele acaba usando essa artimanha do jeito brasileiro de falar, doutor... Dá um desconto aí. Dá um desconto aí, eu não preciso da nota fiscal. Mas eu quero deixar bem claro que isso não é legal, né? Dentro da nossa legislação. Fere a legislação. Exatamente. Então, eu aconselho aos profissionais da área da saúde a, independente da forma de pagamento, sempre estar ali declarando, emitindo a nota ou emitindo o recibo ou declarando ali o valor recebido. Então, vamos valorizar, né, o serviço dos contadores, né? Tanto o prestador de serviço, né, na área da saúde, principalmente a gente está falando aqui para o profissional da área de saúde, ter um contador de confiança, né, ter uma empresa de contabilidade que possa prestar esse serviço e dar esses esclarecimentos, né, para poder estar dentro do que é legislado, do que é lei, né, para não ter problemas, não estar sujeito a problemas no futuro, né? Exatamente. O que eu gosto de falar também é que, para quem está prestando serviço, não é simplesmente ele entregar uma nota fiscal ou entregar o recibo. Ele precisa ter esse controle, né? Ele precisa ter o controle de para quem ele entregou a nota, para quem ele entregou o recibo, porque ele precisa declarar o CPF desse paciente no imposto de renda dele, ou no imposto de renda da empresa dele. Tanto na pessoa jurídica quanto na física dele, né? Exatamente. Se não for jurídica, mas vai ter que ter o CPF da pessoa. Exatamente. Que emitiu, né? Porque na hora que o paciente dele for pegar essa nota ou esse recibo e ele declarar para a Receita Federal, né, através do imposto de renda dele, de que ele teve esse gasto com despesa médica, vai cruzar as informações e se só tiver de um lado da perna, o outro lado vai acabar sendo prejudicado porque a Receita Federal vai procurar explicações ali do porquê daquele contribuinte ou daquele CPF ou daquele CNPJ não informou o CPF do cliente dele. Isso seja em dinheiro, como também Pix, cartão de crédito, cartão de débito. Até Bitcoin. Até Bitcoin, até pagamento via Bitcoin. Então já entra também, já se cruza a informação. O Bitcoin ele começou a já ser exigido pela Receita Federal no imposto de renda de 2021 referente a 2020. Então, até Bitcoin também já está entrando. Todas essas moedas digitais, né? É interessante que a gente vai buscando as informações e vai chegando a conclusões, né, que são importantes na parte da contabilidade, da administração, né? Dos nossos empreendimentos, dos nossos serviços. E esse é o objetivo ter te trazido aqui, porque é o teu dia a dia, com certeza é a tua honrosa labuta aí de todos os dias. E por isso até que a gente procurou ter esse papo contigo, que não deixa de ser, aí você começa a entender, né? Não deixa de ser um papo de médico, né? E a gente leva isso para os pacientes, para os clientes, leva essa informação e deixa bem claro para os colegas que tem que haver uma orientação do profissional com formação em contabilidade, né, Breno? Isso aí vai gerar uma economia, na verdade, é um investimento para o profissional da área de saúde ter o seu contador de confiança, né? Para poder estar trazendo essa segurança e não haver o prejuízo no futuro, né? Exatamente. E poder ali estar economizando tributariamente falando, né? E isso aí vai causar reflexo financeiro para ele. E até poder reinvestir na carreira dele, reinvestir na clínica dele ou no hospital, enfim, o que seja. Então, hoje a gente tem um leque de tributações aí para a área médica e é sempre bom a gente estar analisando ali o que é o melhor para daquele determinado momento, aquele determinado profissional, aquela determinada empresa.
Beleza. Breno, dentro desse momento aqui do Papo de Médico, a gente sempre procura também trazer o entretenimento. Depois você vai ter a oportunidade de ouvir aqui a nossa conversa, o nosso papo de hoje. E a gente tem esse momento agora que eu valorizo muito, é muito importante, porque tem a ver com a musicoterapia, né, que no momento do nascimento da tua bebê, a sua esposa experimentou. E a gente sempre tem esse momento em que a gente traz o que toca nos partos e cirurgias. O que toca nos partos e cirurgias. Então é um momento que a gente traz para as pessoas uma música, né, dentro da playlist da AME, da Assistência Materna Infantil Humanizada, e a gente está trazendo essa música para vocês agora, que é Coração de Ninho, uma música linda, maravilhosa, que vale a pena ouvir. Então, como eu falei para vocês, música linda, né, maravilhosa, o que toca nos partos e cirurgias, né? Toca o que a gestante, a família, a paciente, a cliente, o casal quer ouvir, né? A musicoterapia, como eu falei, Breno, é um veículo de emoção, de identidade e é veículo de amor. É só querer experimentar, é muito maneiro, muito legal. Breno, a gente chega num momento também, assim, do programa, que é um momento importante em que a gente usa essa palavra gancho aqui, sabe? Do Papo de Médico, em que a gente traz pessoas especiais, pessoas que têm e que são expoentes nas diferentes profissões, né? E a gente te traz hoje aqui como um profissional com experiência em contabilidade e, por que não dizer, um amigo também, e que um dia foi meu cliente também, né? Então é um momento importante que a gente traz a história de vida, a intimidade de vida, né? A intimidade de vida do momento do nascimento da Helena, né? Então, eu quero te perguntar, assim, como foi a experiência de ser pai? É maneiro. Eu sei que você se emociona, os olhos já marejam, já brilham. Infelizmente, a gente não pôde viver isso de forma humanizada com mais intensidade, porque era um momento de pandemia, né? E as pessoas com Covid e com uma série de restrições nos ambientes hospitalares, né? Mas aí como é que foi pro Breno, hoje meu amigo, meu contador, vascaíno, pai da Helena? Como é que foi aquele momento, Breno? Você, a Helena sendo a primeira neném a nascer no parto humanizado, um parto normal, lindo, na assistência materna infantil humanizada. Como é que foi? Então, logo na semana, né, que a gente imaginava que a Helena ia nascer, eu e a minha esposa, a gente acabou descobrindo que a gente estava com Covid ali, né? Como é que é o nome da sua esposa? A Laís. Laís, né? Então, a gente acabou descobrindo que a gente estava com Covid ali. E imediatamente a gente entrou em contato com toda a equipe da AME, perguntamos todo mundo desesperado, ninguém sabia o que a gente tinha que fazer, tinha que tomar remédio, se não tinha, tinha que tomar injeção. Então a gente ficou meio que desesperado, ligando pra equipe. A equipe atendeu a gente, se eu não me engano, acho que era 11 horas da noite, que foi o horário que a gente descobriu que a gente estava com Covid. 11 horas da noite, todo mundo, fisioterapeuta, se eu não me engano, o anestesista também estava na chamada, fizemos chamada de vídeo. Então, assim, foi um suporte totalmente humanizado, né, pra gente. Logicamente que a gente acaba ficando um pouco assustado, porque a gente não sabe o que fazer, se vai acontecer alguma coisa com a neném. E o primeiro bebê, né, Breno? O primeiro bebê, então tudo é muito novo, tudo é muito... Parece que a gente tá ali, sei lá, tudo que a gente fizer de errado pode ser que acabe ali, então a gente procurou sempre estar mantendo a cautela, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Na semana, logo foi agendado o parto, né, da Laís. A ideia era que fosse induzido pra Helena vir. Só que na data que a gente marcou e no dia, a Helena parece que decidiu, não. Aconteceu. Eu quero chegar hoje no mundo. Então, dia 11 de junho de 2020, que foi o nascimento da minha filha. Minha primeira filha, então assim, não só pra mim, como pra Laís também. Então, tudo que acontece qualquer gesto que a Helena faz ali, a gente já se impressiona, né? A gente já fica feliz E lembra do momento da dificuldade toda, né, Breno? Exatamente. Então, eu acabei não podendo participar do parto, né? Porque eu tava com Covid, então participou somente a Laís e a mãe dela, né? Que ficou ali junto com a equipe da AME. Como eu sabia que tava em boas mãos, então eu fiquei mais tranquilo, né? Fiquei só lá atrás, aguardando, lá na recepção, aguardando informação. Se eu não me engano, foram 12 horas de parto, né? Se eu não me engano, foi 12, foi 11 horas e meia de parto, foi por aí. A Laís entrou no hospital 7 horas da manhã e a Helena nasceu 7 e pouquinho da noite. Então,
Foi um trabalho ali que a AME deu todo o suporte possível. Quando eu descobri que ela estava grávida, a primeira pessoa que veio na cabeça foi o Dr. Leonardo Gobira, que eu conhecia, que sabia que fazia esse acompanhamento, né, de pré-natal, o parto e o pós também. Então, eu fico muito feliz em, mais uma vez, como eu falei, tá aqui tendo esse bate-papo com você, sabendo que você e sua equipe foram responsáveis do nascimento da minha filha, por estar auxiliando no nascimento da minha filha, que é uma menina muito feliz, muito alegre. Vascaína também? Com certeza, se não for vascaína, vai ficar de castigo. Na verdade, brincadeiras à parte, eu vou deixar que ela escolha o time dela, né? Eu não vou tentar influenciar, mas eu vou deixar que ela escolha. Eu influencio. Lá em casa, o Leonardo Henrique já tem o uniforme do Botafogo. Já. Então, foi bem legal, né? A gente... Depois que a Helena nasceu, a gente bateu uma foto ali, né? Vou te fazer uma proposta. Vamos relembrar? Vamos relembrar? Vamos dar uma olhada? Pois é, Breno. Esse aí foi um momento... Eu tava de plantão na maternidade Alvorada. E até dei um mimo, um presente pra Laís. Vocês foram lá comigo. Foi aproximadamente aí uma semana antes da Helena nascer. A Helena tá ali na barriga, no ventre da Laís. Pedindo, quase saindo. Bem legal essa foto. Essa foto aí a gente ainda não sabia que a gente tava com Covid. Na verdade, a gente não tava com Covid nessa foto. Foi aproximadamente ali uns 10 dias antes da Helena vir. Aí já a Laís em trabalho de parto, na maternidade ali da Unimed, junto com a mãe dela. Como é que é o nome da mãe dela? Ellen. A Ellen. Ela já tá em franco trabalho de parto. Vocês podem ver ali os eletrodos da cardiotocografia. Ela tá com o eletrodo na mão. Cardiotocografia é um exame importante que traça o perfil biofísico fetal, importante no momento do trabalho de parto, mensura a frequência cardíaca e acelerações e desacelerações intraparto relacionadas ou não à contratilidade uterina. É um exame bem importante. Aqui a nossa doula, na época, junto com a Laís. Na verdade, a Laís e o Breno contrataram toda a equipe da AME, todo o suporte integrativo da AME. A Helena é o bebê 01 da AME. Aí ela aí já com a fisioterapeuta, em franco trabalho de parto, fazendo atividade, fazendo exercício. Parto humanizado, Breno, tem que ter, né? Segurança, disponibilidade da equipe integrativa e exclusividade. A gente tem que estar todo momento ali com vocês. E a gente procura... cara dela já estava sentindo muita dor, já né? com dor forte, né? Todo mundo de máscara. Ela fazendo exercício, fazendo a bola, o tempo vai passando, né? Já tá escuro ali, já é final da tarde. E aí um momento ali do ápice, né? Eu junto com a Laís. Os derradeiros momentos não foram fáceis, foi um período expulsivo prolongado. Um parto em que o protagonismo foi total da tua esposa, tua companheira. A gente parabeniza muito, vê ali da vitória nas mãos. A Helena já mamando. Já o contato pele a pele na primeira hora, que é muito importante. No outro programa aqui a gente vai estar falando com a doutora Doroteia, que foi a pediatra, né, que recebeu a Helena. A Helena ali com a touquinha da AME. Choro, que é o que a gente quer ver, rostinho vermelho, mãozinha fechada, se abrindo, se fechando. E aí um momento ali, quando a gente foi dar alta, a Aline, eu, o Breno e a Laís. E a Helena ali, junto com a gente. Acho que aí foi uns 3 dias depois do nascimento, né? Foi, acho que perto do momento da alta, né? Da Laís e da Helena. Aqui mais ou menos aí com uns 10 dias de pós-parto, talvez um mês já. A gente já não se lembra tanto, mas no consultório. A Laís já recuperada. O Breno feliz, a Helena no meu colo. Isso é muito gostoso, cara. Isso é a realização de uma vida, a gente poder proporcionar isso. Vocês são merecedores. Olha só que coisa linda. Muito Gosta linda. de um celular, dona Helena. É mesmo, né? Tá aí a bonitona. Então é um momento legal, cara. A gente fica feliz. Momentos emocionantes, né? Então a gente tá relembrando aqui o momento. O programa, ele traz também esse intuito também. A gente fala isso sempre no começo do programa, de trazer esse momento de emoção. E agora a gente parte para um momento específico para a gente conhecer um pouquinho da intimidade do Breno como pessoa humana, como ser humano.
E até para as pessoas se divertirem também, porque as respostas aqui são das mais variadas. E a gente descobre, de repente, uma pessoa que a gente imagina que é de um jeito e, na verdade, de outro. Né? Bem legal. Breno, então são as perguntas aqui elaboradas. Tá. Me diz uma coisa, de quem você sente saudade, Breno? Difícil, ó. Eu acredito que eu sinto saudade dos momentos com meu avô, né? Que hoje já não está mais com a gente, então... vem muito na memória que quando ele me levava nos banhos que tinha aqui na cidade, ele sempre foi um cara muito... Chegava na frente de todo mundo, pede a benção do teu avô. Bora, pede a benção do teu avô. Então, assim, talvez esses momentos Marcou, a gente... né? Exatamente, ficou marcado ali na minha infância, então eu sinto saudade desses momentos com meu avô. Legal. O que você ganhou hoje? Hoje você ganhou o quê? Hoje eu ganhei É. muito mais conhecimento, tendo esse bate-papo aqui com você, tendo esse bate-papo com todo mundo que tá nos assistindo. Legal. Breno, de que detalhes desse dia você gostaria de se lembrar? De hoje? Hoje? Cara, eu acho que o detalhe da gente... Eu acredito que tudo na nossa... A gente nunca sabe tudo. Então, todo dia é um dia de mais aprendizado, mais conhecimento. Então, talvez o que eu queira lembrar aqui são os detalhes da nossa conversa, são os detalhes dos momentos que a gente estava aqui nos bastidores, nos arrumando, conversando, né? Tomando nossa aguinha. Então, acredito que isso fica bem marcante aí pra gente no dia a dia. Legal, bacana. Agora eu vou te pegar, hein? A Laís vai assistir depois e vai ouvir também. Toma cuidado que vai responder, senão tu dorme na sala. Em 3 palavras, descreva a sua vida amorosa, Breno. 3 palavras? Cara, companheirismo. Acredito que há muito companheirismo ali, tanto quanto o meu quanto da Laís, né? No nosso relacionamento. Cumplicidade, né? E... amor. Acredito que... Safou. Aí passou na prova. No momento, você tá em busca de quê, Breno? No momento, eu tô em busca de muito mais crescimento profissional, né? Muito mais parte ali de reconhecimento, que eu falo no sentido de estar mais exposto à sociedade, né? De estar tendo esses momentos de bate-papo. Isso aqui é muito importante. A gente sabe que grande parte da nossa sociedade hoje não tem tanta informação assim, né? De uma forma detalhada, de uma forma simplificada. Tudo é muito metódico ainda, então tendo esse bate-papo aqui falando um pouco de contabilidade para a área da saúde, falando sobre tributação, falando sobre o melhor caminho a se seguir. Então eu acredito que isso é muito importante, principalmente para a minha área, e eu acho que muito mais para a área da saúde, porque como a gente já conversou aqui, a gente já bateu papo, o médico se forma e ele é jogado e você vai virar empresário de qualquer maneira. Então ele é jogado no mercado de trabalho aí e tem que virar empresário e às vezes ele não sabe nem por onde começar. Então, aquilo que você falou, papo de hospital, né? Papo de plantão, vocês estão ali conversando, um trocando figurinha com o outro, é quando os médicos conseguem ali assimilar alguma coisa que tá dentro da realidade deles. É isso mesmo. Então a gente vai para um outro momento agora, que é a consulta rápida. Consulta rápida. Bom, Breno, agora uma outra brincadeira. A consulta rápida é um momento que é um bate-bola, um bate-volta. Então, numa palavra, tu tem que responder. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Valeu. Fechado. País, Breno. Brasil. Cidade. Manaus. Bebida. Cerveja. Cervejeiro. Comida. Picadinho. É mesmo? Carne moída. Legal. Hobby. Futebol, jogar bola. Profissão. Contabilidade. Paixão, Breno. Vasco. Ixi, Maria. O que te emociona, Breno? Hoje, o que mais me emociona é assistir a evolução da minha filha. Né? Então, como eu sou pai de primeira viagem, então tudo que ela faz de novo pra mim, eu fico encantado, fico emocionado. E a gente saber que foi a gente que fabricou, né? Então, legal. O que te faz feliz, Breno? O que me faz feliz? Ver a felicidade da minha família. Dos meus pais, da minha esposa, da minha filha. Legal. Me diz uma coisa. O que fazer domingo de manhã? Olha, como eu tenho um bar, dificilmente eu acordo cedo no domingo de manhã. Então, quando eu tenho a possibilidade de acordar cedo no domingo de manhã, eu gosto de fazer uma caminhada ou então correr ali pelo menos uns 3 km para deixar o espírito ali um pouco mais leve no domingo. Beleza.
Cor predileta, Breno. Uma cor que eu gosto muito é o preto. Arco-íris, magia ou vinho? Qual dos três? Vou no vinho. Beleza. É o que eu mais conheço, né? O que toca no teu carro ou na hora de meditar? Na hora de meditar, eu gosto de ouvir pagode. Legal. Por incrível que pareça. Eu acho que quando eu escuto pagode, eu consigo pensar melhor nos meus planos, no que eu vou fazer no futuro. Eu consigo estar ali conectado com... Tô numa sinergia ali com o meu corpo e uma sinergia com o futuro. Beleza. Breno, a gente vai chegando no final do programa. E eu sabia que ia ser muito maneiro, muito confortável. Tô super feliz. Eu desejo e espero que vocês estejam também satisfeitos com o papo que a gente teve aqui hoje. Um papo de médico, um papo de amigo, um papo de cliente, que eu sou seu cliente. Um papo de um bom amigo, um paciente também. Já te falei mais de uma vez, me sinto feliz e honrado em ter trazido a Helena ao mundo e que a gente continue a nossa parceria, tá? Com certeza. Satisfação, graças a Deus você tá aqui com a gente, foi muito legal, só tenho a agradecer, tá? Tudo de bom, muito obrigado, felicidade, prosperidade, muita saúde para você. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu. Pessoal, a gente vai ficando aqui em mais um Papo de Médico. E como sempre, a gente traz aí alguma coisa pra gente examinar um pouquinho, pensar a respeito, né? Você já parou para pensar o que é sucesso? De vez em quando eu fico ensaiando esse pensamento. Eu vejo que é rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto de crianças normais, pequenos, médios, grandes, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição até de falsos amigos. Apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança ou seja por um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter sucesso. Pessoal, esse é o Papo de Médico, a resenha do Dr. Leonardo Gobira. O Papo de Médico, ele sempre está ali andando lado a lado com a AME, a Assistência Materna Infantil Humanizada. Um forte abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Um oferecimento AME, Assistência Materno Infantil Humanizada.